E aí, meus jovens, notícia fresquinha envolvendo a Cosan, gigante que atua aqui em diversos setores na nossa economia. Foi divulgado hoje, meus amigos, que a companhia ela está pensando em realizar alguns desinvestimentos, incluindo aqui a venda de sua fatia na Vale, visando a redução de dívidas. Em relação à companhia, há alguns dias ela já tinha sido aqui é, foco dos holofotes do mercado financeiro, porque ela tinha anunciado o lançamento das ações da Move lá no mercado americano. E a precificação das ações deve ser realizada até o mês de outubro, então não vai demorar muito, né? Levando em consideração os múltiplos dela, aproximadamente aqui 10 vezes sobre o EBITDA, com pares locais, a empresa deve ser lançada aqui com um valor de mercado aproximado de 14 bilhões de reais. Só a título de comparação, comparando a Cosan, que é a ação mãe, que é a empresa mãe, ela vale aqui aproximadamente 25 bilhões de reais. Então a empresa chegaria aqui valendo o quê? 60% da empresa mãe, só sendo listada lá nos Estados Unidos. Então, dessa notícia, nós temos que entender o seguinte: por enquanto, é uma notícia extraoficial. A COSAN não negou, pelo menos não até agora, não divulgou nenhum fato relevante, nenhum comunicado ao mercado. Pode ser que ela faça isso aqui nas próximas horas ou nos próximos dias, mas por enquanto não temos nada. Então vou olhar com vocês aqui alguns pontos dessa matéria. Quem quiser dar uma lida, só pesquisar aí no Google. A COSAN, que é propriedade do Rubens Ometo, ela considera em vender sua participação aqui na Vale com um valor aproximado de 2 bilhões e 200 milhões de dólares em uma tentativa de desmontar a estratégia que ela tinha pensado para as ações da Vale, visando reduzir as suas dívidas. Além disso, ela também pensa em vender a sua parceria com a Shell lá na Argentina. Então ela deixaria o mercado argentino e nessa parte de postos de combustíveis atuaria principalmente no Brasil e no Paraguai. Em relação ao recebimento dos investidores para a estratégia aqui de investir na Vale, o mercado até agora não engoliu muito bem isso. E a Cosan disse que, como ela está estudando aqui meios de desalavancar, reduzir o seu nível de endividamento, uma das formas mais fáceis seria a saída, a desmontagem, a venda dos papéis da Vale, porque é justamente a estratégia que menos agradou o mercado. Os papéis, só neste ano, a Cosan 3 já acumulam queda de 39%. O Ometo, ele disse que o mercado não engoliu até hoje essa operação da Vale porque não entendeu o que a empresa estava pensando em fazer. O Ometo, ele tentou até ganhar influência na Vale. Ele propôs aqui que o ex-presidente executivo da Cosan, o Luiz Henrique Guimarães, assumisse o papel lá na Vale, que ficou um tempo vago, né? O cargo de diretor-presidente ficou um tempinho vago, teve polêmica lá com o Manteiga, se ele ia não assumir, acabou que não. Foi um cara lá sem nenhum tipo de vinculação política. E a tentativa de Ometo de tentar influenciar nos rumos da Vale e o fracasso disso ocorrer junto com a reação do mercado desde que as ações da Cosan fizeram esse investimento na Vale, são fatores colaborando aqui também em reajustes diante de um cenário de inflação controlada. Tá? A inflação está dentro do centro da meta, mas a taxa de juros está com perspectiva de subir, porque a economia está se aquecendo. Então, a Cosan, quando montou essa operação da Vale, ela estava mais ou menos por aqui, ó, na faixa dos R$ 17. Hoje ela está sendo negociada nos 13, certo? Então, o objetivo aqui, objetivo não, né? Expectativa do mercado é que se a empresa melhorar sua alavancagem, ela possa voltar a esses patamares mais elevados ou até renovar topo. E o diretor financeiro
o Rodrigo Araújo, ele reconhece que reduzir a dívida é uma necessidade, não tem para onde ir. E o IPO da Move lá em Nova York faz parte dessa estratégia. Porque a alavancagem elevada num cenário aqui que projeta a taxa Selic num cenário atual, lembrando que isso aqui pode mudar, né? Mas no cenário atual, a nossa Selic sairia de 10,75% para 11,5% no final do ano. Com alguns esperando até uma Selic de 12,25%, de 12% no final do ano, sendo que nós só temos 2 reuniões, né? Então seriam altas aí mais agressivas. E em relação à participação da Vale, a Cosan ainda não conseguiu concretizar plenamente essa cooperação com a Vale, com a governança se tornando uma área de preocupação recente. Por quê? Porque tentou interferir na empresa e não conseguiu. A holding, ó, a Cosan, provavelmente não vai usar o seu caixa para novos negócios. É o contrário. A companhia ela vai lançar as ações da Move para conseguir arrecadar dinheiro, certo? Vamos esperar o posicionamento da empresa. Então vamos olhar os números da Cosan no seu último resultado. A companhia ela teve mais um prejuízo líquido, 227 milhões contra 1 bilhão no segundo trimestre de 2023. E em relação ao EBITDA, passou dos 7 bilhões de reais contra 6 bilhões e 200, e a companhia recebeu de suas controladas 2 bilhões e 100 milhões de reais contra 267 milhões de reais no mesmo período anterior. A Vale tem sido uma empresa lucrativa? Depende do que nós estamos analisando. No último período foi. A Vale gerou aqui em lucro líquido para a companhia 440 milhões de reais. E no impacto do EBITDA deu aproximadamente 780 milhões. Quando vamos olhar aqui, EBITDA da Cosan, a EBITDA ajustado, alta de 50%. 50% não. Ela saiu aqui na margem EBITDA, market share, EBITDA ajustado, 1 bilhão e 700 para 2 bilhões e 100. Volume transportado está crescente, que é isso que é importante na companhia. Gás natural, aqui a Compass, também há expectativas da Compass ser listado na Bolsa de Valores, mas isso daí seria um desafio maior. E na Vale, especificamente, a empresa ela diz que atualmente, ó, no primeiro trimestre, ela tem um total de participação direta de 177 milhões de ações, 33 milhões e meio seriam através aqui de operação com opções, dando um total de 211 milhões arredondando. E no mesmo período do ano passado, eram 220 milhões de ações. Quer dizer, isso aqui é o primeiro trimestre, certo? E agora, no segundo, ó, diminuiu mais ainda. Já foi no total para 177 milhões de ações. E agora ela não tem mais a operação com as opções. Ó. Foi participação polarizada, que é uma trava, né? Foi desmontada. No segundo trimestre só tem ações. 177 milhões de papéis contra 220 milhões no mesmo período de 2023. E aqui nós temos os resultados da Vale. O importante é isso aqui, ó. Impacto no lucro líquido, 420 milhões no último trimestre. E aqui no comparativo de semestres, primeiro semestre de 2024 com o primeiro de 2023, a Vale reverteu aqui um prejuízo de quase 1 bilhão e 400 para um lucro de mais de 1 bilhão de reais. Então melhorou, mas não é aquilo que a Cosan pretendia no início e o mercado também não recebeu muito bem não. Em relação a preço, Cosan 3 tocou aqui nos últimos dias em uma região de suporte muito importante, que segurou o preço em junho, segurou em agosto e agora nos últimos tempos segurou novamente, faixa dos R$2,12. Ultimamente tem batido aqui na região dos 14 e voltado. E no dia de hoje está no meio do caminho, entre os 14 e os R$12. E a sua máxima histórica está lá por enquanto nos R$24,76 atingido em 2021. Então, enquanto muitos papéis renovaram os seus topos históricos, o Cosan aqui, só para atingir o topo histórico, deveria subir aproximadamente
mais de 90%. Então, só para voltar no patamar que ela já foi negociada um dia, deveria ter essa subida toda. Imagina o potencial de crescimento dela no longo prazo. E a Cosan é sim uma empresa lucrativa, é sim uma empresa que vale a pena ter em carteira, pensando em evolução de patrimônio, pensando em crescimento dos seus ativos. Beleza? Deixa aí abaixo seu comentário se você investe na Cosan ou em alguma empresa controlada.